Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live extra, né, cara? Talvez hoje uma das lives que, particularmente pra mim, foi mais surpreendente. Tava aqui nos bastidores conversando com o Danilo. Acho que esse foi o evento mais surpreendente que eu já vivi no mercado de cripto, que é a Binance comprando a FTX. Então, a gente observou, né, desde 2019, o crescimento da FTX. A FTX estava se tornando ali, de longe, a maior concorrente da Binance no mercado varejo. E dos últimos dias para cá, a gente começou com alguns rumores que a FTX não teria liquidez, não conseguiria pagar seus clientes. O CZ começou a ameaçar ali, jogar os tokens da FTTs a mercado, e tudo isso gerou um certo pânico. E, cara, basicamente, uma boa parte dessa história acaba de ser resumida aí com dois tweets, um do Sen, o CEO da FTX, e outro do CZ, o CEO da Binance, confirmando a compra da FTX pela Binance. Então, basicamente, a segunda maior corretora de cripto do mundo acaba de ser adquirida pela maior corretora de cripto do mundo. Binance expandindo ainda mais a hegemonia do mercado, já controlava 70% do volume do mercado, agora sobe ali para controlar quase 90% do volume do mercado. E a gente vai entender nessa live um pouco, né? Primeiro, se você tem dinheiro na Binance, se você tem dinheiro na FTX, o que você precisa pensar, o que pode ser positivo ou negativo para você. Mas mais do que isso, também a gente vai explicar um pouquinho, né, sobre como isso mostra e explica as perspectivas do mercado. Então a gente vai explicar desde como isso aconteceu até indo um pouco mais à frente de tudo que aconteceu com o mercado. E para me ajudar aí na análise de hoje, estou aqui com o Danilo para puxar os comentários, que eu vi que a galera já tá louca aí no chat. Exatamente, pessoal, a gente foi montando aqui as pressas, né, normalmente a gente falou, vamos começar o cripto hoje, que tem live todo dia, assim a gente não vai ser pego de surpresa, né, não vai ter que montar as coisas aqui à pressa, não vai ter aquele problema do microfone não funcionando. Eu já vi que tem gente falando que o microfone tava falhando e tudo mais. Pessoal, a gente vai ajeitando aqui durante a live, vão dando feedback aqui, que a gente teve que montar aqui as pressas, não estamos com o nosso setup normal aqui, o pessoal ainda tá fazendo todo o setup aqui certinho, tá? Mas, cara, que doideira, hein? Que maluquice. Acho que o comentário aqui do PJT, né, acho que resume bastante, né? Que título é esse? Como assim? O que está acontecendo? Que loucura. Cara, e o CryptoCrina falando, o CZ meteu um tweet debochado, né, cara? Muito, muito louco, né, o que tá acontecendo. A gente achou que a gente nunca mais ia ser pego de surpresa com os cripto hoje e tudo mais. A gente falou, cara, não, a gente vai ter que abrir uma live mais old school aqui, que nem a gente fazia aquelas do Fed, né? Quando acontecia alguma coisa muito louca, a gente tinha que abrir. Então, estamos abrindo aqui novamente para falar dessa compra aí, do que rolou do CZ, Binance e tudo mais. Dá uma geral, pessoal, Orlando, enquanto eu vou vendo os comentários da galera aqui. Do que vocês acham? O que vocês têm dúvida do que aconteceu? Eu sei que tá uma loucura, já aí muita gente nem viu. Que a gente vai resumindo pra galera. Exatamente, já vão deixando o like, temos 800 pessoas aqui assistindo e menos de 400 likes, né? Então vamos bater aí 600 likes rapidinho, pessoal. Sei que às vezes entrou aqui do nada, não tá sabendo, deixa o like, porque isso ajuda a gente a informar o máximo de pessoas possível para elas não perderem dinheiro nesse esquema aí que tá rolando. Bora lá. Cara, basicamente, né, primeira coisa, vamos entender essa história desde o início, né? A gente fez até ontem um Minuto Cripto do FTX versus Binance, né? Na verdade, que saiu hoje, por sinal, então quem tava hoje às 7 horas da manhã recebeu um Minuto Cripto explicando toda essa história, mas o que a gente estava vivendo, né, nos últimos dias eram os dois maiores estrategistas de do mercado de cripto, o CZ, o fundador da Binance, e o SBF, o fundador da FTX, disputando uma hegemonia em relação ao mercado de cripto. E para a gente entender essa história, a gente tem que voltar ali em 2017. 2017 foi e isso é muito interessante, né, que, cara, parece que 2017 foi ontem, mas não, 2017 foi quando essas duas empresas foram criadas. A Binance, ela tem seu início, né, o CZ tem o seu início ali em 2017, com a criação da empresa da Binance, o ICO do BNB, entre outras coisas. E a história da FTX também tem seu início em 2017, com o Sen, ele começando a fazer o mercado de arbitragem entre o Japão e os Estados Unidos de Bitcoin, que sugeriu, né, criou
a Alameda Research. Então, qual foi a primeira grande empresa, né, o primeiro grande acerto do Sen? Foi a Alameda Research. A Alameda Research hoje é um dos venture capitals e um dos market makers mais respeitados do mercado de cripto. Quando a gente fala de venture capital, a gente está falando basicamente de um player, né, que faz ali o investimento em outras criptomoedas, em outros ativos, em outras empresas. Quando a gente está falando de market maker, a gente está falando justamente o cara que provém liquidez para todos esses tokens. E diga-se de passagem, talvez a atividade de market maker é uma das atividades mais rentáveis do mundo, né? Que é aquela capacidade justamente de você prover liquidez, de paridade de tokens, entre outras coisas, e que a Alameda Research de longe hoje é o maior player que sabe fazer isso. E a partir do desenvolvimento da Alameda Research, o Sen ele decide criar sua própria exchange, com uma pegada ali mais pró-regulação em Hong Kong, em 2019, que viria a ser a FTX. E aí, um dos seus investidores, justamente a Binance. Então, a Binance foi um dos investidores da FTX, ali no início da sua história, e basicamente esse foi um dos contratos, um dos investimentos mais rentáveis da história da Binance. Porque o que aconteceu foi que 2 anos depois, em 2021, a FTX foi lá, bateu na porta da Binance e recomprou a sua participação por 2,1 bilhões de dólares com stablecoins e com token FTT. Desde então, a FTX começou a despontar no mercado de cripto, conseguiu trazer volume para si, começou a ser um competidor realmente relevante para a Binance, começou a entrar ali nos mercados que a Binance dominava e começou a incomodar, e principalmente começou a acontecer uma aproximação do ponto de vista regulatório do SEN com os principais políticos dos Estados Unidos. Então, talvez esse seja um dos pontos ali iniciais que mais são controversos quando a gente pensa nesse momento, né? Que foi justamente, por exemplo, o fato do Sen ser o segundo maior doador da campanha do Joe Biden na pessoa física. Então, basicamente, a gente está falando que o CEO da FTX, ele começou todo um processo extenso de lobby para dominar o mercado americano. E por que ele começou a fazer isso? Porque o mercado americano hoje é um dos mercados mais importantes do ponto de vista estratégico para cripto. Talvez hoje os nossos 2 dos 3 maiores hubs de cripto do mundo estão nos Estados Unidos, que seria ali Miami, São Francisco e Singapura. Então, basicamente, o que o Sen fez foi ir para um caminho diferente. Enquanto a Binance do CZ foi para um caminho que eles acabavam entrando nos países depois pensando em questões regulatórias, questões estruturais, etc., a FTX, ela foi para um caminho diferente, ela foi para um caminho pensando nessas questões e conseguindo entrar nesse mercado de uma forma um pouco, vamos dizer assim, mais correta, mais sólida. E isso, naturalmente, começou a levantar algumas bandeiras vermelhas para o CZ. Outro ponto que é importante da gente destacar foi o processo que a FTX fez para começar a ganhar hegemonia no mercado de cripto. A FTX, além naturalmente de se aproximar nessa questão de lobbies, ela também realizou uma disputa muito forte com a Binance na aquisição de empresas que estavam quebrando durante o bear market, como a Celsius, BlockFi, entre outras. E por que isso incomodou a Binance? Porque basicamente essas também eram empresas chaves para a Binance ingressar nos Estados Unidos. Então a FTX realmente começou a ser uma pedra no sapato ali da Binance, e o que tudo se mostrava de mercado estava tudo bem, porque a FTX estava se mostrando uma empresa bem regulada, bem estruturada, funcionando direitinho, enfim, pensando com de forma mais ampla de mercado. Só que aí aconteceu uma coisa que, para nós, né, de um modo geral, foi surpreendente, que basicamente iniciou toda a história, que foi essa notícia aqui. Essa é uma notícia que foi publicada no dia 2 de novembro, então é uma notícia realmente muito, muito recente, faz aí uma semana, que fez uma afirmação que a Alameda Research, que seria ali talvez a segunda empresa mais importante, né, dentro do guarda-chuvas das empresas do CEO da FTX, estaria com problemas financeiros. Basicamente, alguns balanços vazados ali para a imprensa mostravam que ela não estava ali tão bem do ponto de vista financeiro e que ela tinha uma ampla dependência do token FTT, que é o token ali da FTX, e que isso poderia representar um risco de ruína e um novo crash tanto para o token FTT
quanto para o mercado de cripto de modo geral. Então, esse foi o primeiro alerta que chamou a atenção e que gerou tudo isso, e aí depois a gente passa um pouco passo a passo para os outros desdobramentos. Mas só para vocês primeiro entrarem em contexto e entender que essa briga, né, entre Binance e FTX é uma briga relativamente ampla e é uma, vamos dizer assim, uma parceria, um conhecimento das duas pontas que existe há bastante tempo. Tá, beleza. Deixa eu tentar resumir, então, a linha do tempo, ver se eu tô errado. Então, você tinha lá o SAM, né, o SBF, com a Alameda Research, né, que além de uma empresa de research, era também um venture capital, investia em vários projetos e tudo mais. Eles decidiram... Alameda Research não era nenhum momento empresa de research, era uma empresa de market maker e venture capital. Tá, beleza. Então sempre foi uma empresa que foi lá um venture capital, ou seja, era um fundo que investia em projetos que estavam começando e poderiam ter ali um retorno interessante no mundo de cripto. Beleza. Então eles eram um fundo de investimento. Aí a FTX, eles decidiram montar a FTX para atacar ali o mesmo público da Binance. A Binance falou, beleza, vou investir então um pouquinho ali, toma um dinheirinho, me dá 5% da sua participação. Beleza, não sei nem se o número era esse, mas me dá uma parcela pequena da sua participação. Assim que a FTX foi crescendo um pouco, foi tendo uma certa relevância, falou, vou recomprar, né, para mim essa participação da Binance, foi lá e pagou com o FTT, foi lá e pagou enfim, com o stablecoin, né, você falou. Aí, então, a FTX começou realmente seu trabalho ali amplo de marketing e tudo mais, e crescimento expansivo, até investindo em lobby, né, com a regulação, como você falou lá da doação para a campanha do Joe Biden. Até aí, beleza, interessante, parecia que a gente estava tendo ali uma guerra de titãs ali, um Samsung contra a Apple, o Microsoft contra a Apple, sei lá, em que você tem duas grandes empresas concorrendo pelo mesmo público, né, mais ou menos ali aquele público varejo, né, tudo bem que a Binance não estava e não entrou, né, ainda nos Estados Unidos forte, e como a FTX estava buscando entrar, mas em algum momento acontece alguma coisa aí nesses dias recentes em que o pessoal começa a falar sobre essa insolvência, possível insolvência da FTX e tudo mais. O que foi o que gerou esse questionamento? Porque até agora, a única coisa que se via era o SBF lá pegava qualquer coisa que estava barata, né? Porque eu lembro que ele fez uma rodada, né, de captação quando o mercado estava lá em cima, né? Então, quando o mercado estava em alta, ele foi lá e vendeu uma parte da sua participação, pegou esse dinheiro e agora no mercado urso, né, no bear market, nesse mercado de queda, ele estava saindo comprando todo mundo porque estava todo mundo barato. Daí parece que agora o SBF foi SBFizado, né? Basicamente ele sofreu do mesmo mal. Mas, cara, é exatamente isso. O que aconteceu e quais foram os sinais, né, que a indústria começou a ver? Primeiro, essa questão desse balanço, e é interessante porque a indústria ficou surpreendida com isso. Quando saiu essa notícia, eu falo até por mim, assim, foi uma coisa surpreendente. Quando eu vi, cara, a Alameda Research insolvente, pô, não sei se faz tanto sentido, porque é um fundo de venture capital, então normalmente ele tem um portfólio muito diversificado, faz atividade de market maker, que é uma atividade muito essencial para cripto e que realmente ela é a líder do segmento. Todo mundo que já conversava de mercado falava muito bem dos caras, falavam que os caras eram extremamente agressivos, que eram extremamente eficientes, conseguiam ali tirar uma grana muito boa, mas talvez o que aconteceu ali? Talvez a FTX ela acelerou demais o processo de crescimento dela. Onde que pode ter nascido o problema da FTX? Ela foi se alavancando, ela foi acelerando o processo, ela foi fazendo várias aquisições, e alguns rumores que estavam entrando no mercado era que a FTX ela não estava conseguindo honrar as compras que ela estava fazendo. Então ela estava indo lá, bidava a empresa, comprava a empresa, fechava o deal e depois voltava atrás. Até se a gente for parar para pensar, o resgate da FTX para BlockFi foi um resgate relativamente estranho, porque eles conseguiram uma opção de compra extremamente barata, mas não exerceram. Ali talvez poderia fazer sentido, né, que os caras estavam se precavendo a um risco fiscal, alguma coisa, não sei. Mas esses talvez seriam ali alguns indícios. Mas o que realmente jogou esse ponto ali do ponto de vista mais negativo? Essa notícia aqui, falando que os balanços da Alameda eram extremamente dependentes do token da FTX, o FTT, e aí, em cima disso, o CZ fez um movimento que talvez foi o movimento que, enfim, gerou tudo isso que está vivendo. O CZ pegou e falou, a Binance, a partir de agora, a Binance, né, fez a saída dela na parte de equity, né, de participação da FTX, e ela recebeu 2,1 bilhões de dólares em dinheiro, em equivalente a dinheiro. Então, que basicamente eram stablecoins e token FTT. Dado as recentes revelações,
que vieram à luz, né, que justamente ele está citando a matéria que eu comentei com vocês, falando que que a Alameda poderia estar dependente do FTT, ele fala, cara, a gente decidiu limpar todo o nosso booking de FTT. Então, basicamente, a maior exchange do mundo pegou e falou, ó, galera, o negócio é o seguinte, não vou aceitar mais FTT, vou vender nossos balanços de FTTs. E isso levantou um medo muito, muito grande em todo o mercado. E aí ele ainda falou, ó, galera, a gente vai tentar minimizar ali o impacto, a gente vai tentar fazer da melhor forma. Normalmente a gente fica holding com os tokens, mas, assim, as notícias nos incomodaram. E aí depois ele foi bastante questionado nessa postura que o CZ tomou aqui, foi no dia 6, né, então, pô, recente, faz 2 dias. Ele foi bastante questionado, e aí ele deu a resposta ao porquê ele estava tomando essa decisão, que ele falou, ó, eu tô liquidando os FTTs justamente por um aprendizado, né, de gestão de risco, que eu aprendi depois do caso Luna. Então ele vai lá e se refere, né, olha, cara, eu vi um caso que um cara estava muito alavancado em um token, e quando essa estrutura se quebrou, esse excesso de alavancagem se quebrou, eu vi as coisas indo pro buraco. E aí, por isso, eu tô fazendo isso, e aí ele comentou um pouco também, que aí outra coisa que estava incomodando ele, que eu achei muito interessante, que ele falou, ó, cara, eu não pretendo fingir que eu tô fazendo amor depois do divórcio, né, que justamente essa recompra da FTX, que claramente, pô, cara, não foi uma coisa ali tão amigável, pelo que ele comentou aí, mas mais do que isso, ele falou, cara, eu não vou suportar pessoas que estão fazendo lobby contra players de outras indústrias. Que é justamente o que ele tá falando aí. Foi justamente umas cutucadas que ele recebeu do SBF. Que o SBF, cara, ele é um cara muito bem relacionado do ponto de vista de política nos Estados Unidos. Então é um cara que ele tá a todo momento ali na indústria de cripto, ele consegue ir para os Estados Unidos, consegue se relacionar bem, tudo mais, consegue ter essa liberdade. O CZ, ele começou esse movimento de segurar agora, esse último ano. Cara, o CZ fez pouquíssimas aparições públicas na sua história recente, né? Ele começou a ser uma figura mais ativa publicamente agora. Tanto é que a Binance, cara, ela não tem um quartel-general, vamos dizer assim, um local fixo, ela não tem nada disso de estrutura. A Binance, ela simplesmente foi uma empresa sem sede. Pô, cara, eu e o Danilo, a gente tava no Ethereum Rio, a gente ficou surpreendido de ver o CZ em pessoa ali. É verdade. Porque, cara, não é um cara tranquilo, não é um cara que teoricamente tem a melhor relação do mundo com reguladores, enfim, com governos, e o FBF, ele foi para um caminho completamente oposto, mas isso incomodou o CZ falando, cara, esse cara, ele tá fazendo lobby, ele tá jogando contra mim. Não, perfeito, cara. Ó, deixa eu começar a puxar algumas dúvidas aqui. Já batemos 1.500 pessoas aqui ao vivo com a gente. Eu ia fazer essa live curtinha, né? A gente pensou em fazer meia hora aqui só para mostrar o que está acontecendo e tal. Mas se vocês quiserem, né? Como a gente está tendo bastante engajamento aqui no chat, né? Estão bastante pessoas aqui assistindo, muita pergunta legal. Se a gente bater 1.000 likes, já estamos com 700, então mais 300 likezinhos aí, a gente vai realmente ali estender um pouco mais essa live. Vamos fazer uma hora e pouco de live ali, só respondendo as suas dúvidas aí, o Orlando que se vire para saber as respostas, né? E a primeira delas aqui é uma que surge bastante, obviamente, é a do Carlito, né? Ele falou que a gente sempre criticava a Binance, e agora a gente vai ter que respeitar, goste ou não, é a maior corretora do mundo. Tudo bem que ela já era, né? Mas... Sim. Cara, continua sendo a maior corretora do mundo, continua, tipo assim... apesar, cara, realmente é uma corretora que tem muito capital, ela tem um histórico que não é tão confortável. Como a gente já comentou, cara, eu gosto de operar em ambientes regulatórios muito pesados para cripto. Para mim, os dois maiores ambientes regulatórios hoje são Estados Unidos e Singapura. Diga-se de passagem, são dois dos ambientes regulatórios que a Binance não consegue ingressar tão bem. Então, assim, apesar de tudo, nós nunca operamos nem em FTX nem em Binance. Nós nunca utilizamos, a gente sempre deu preferência para Coinbase, para Gemini, para outras corretoras, para Kraken. A gente vai continuar nessa posição, mas realmente, cara, isso é uma coisa que é inevitável. A Binance, ela tá fazendo um movimento que é muito interessante. Diferente do que aconteceu, por exemplo, com a BitMEX, que também era uma corretora do porte da Binance, mas acabou não se dando muito bem no final da história. A Binance, ela tá começando a fazer um processo regulatório, ela tá começando a fazer aquisições muito estratégicas de empresas que já são reguladas nos países que ela tá atuando, e ela tá olhando muito para o mercado emergente, né, para mercados como o Brasil. Então, realmente, é uma postura minimamente interessante.
E a gente, inclusive, tem até um ranking, né, de corretores que a gente está deixando aqui embaixo, né, que a gente sempre fala, né, o pessoal sempre pergunta pra gente, poxa, qual que é a melhor corretora, né, agora que não tem a FTX, a Binance, se vai continuar assim, a gente sempre comenta aqui da Gemini, da Coinbase, da Kraken também, como que as pessoas elas conseguem saber, né, fazer esse comparativo, assim, das corretoras hoje, Orlando? Eu posso, inclusive, mandar aqui no chat o ranking que a gente tem, né? Não, pode mandar o ranking, mas no final do dia é isso, né? Segurança, transparência, estrutura de governança. Cara, assim, isso é uma coisa que eu acho que até é um aprendizado, pessoal. Beleza. A Binance, cara, talvez hoje é o player mais forte, sim. A gente tá falando de um player que controla hoje 80% do volume do mercado de criptomoedas. Realmente, é um player muito forte. E é um player que conseguiu fazer um movimento incrível, cara. Ele acabou de. Um player que fez uma aquisição de 10 bilhões de dólares, que foi o preço que eles pagaram pela FTX, do dia pra noite. Então, pô, com certeza é um cara que tem liquidez, tem estrutura, tem porte. Mas, como eu sempre comento, cara, isso significa muita coisa, mas também a gente sempre tem que ter um pé atrás, cara. Até aí a FTX também era esse player há pouquíssimos dias. Exatamente, estavam perguntando questão de taxas e tudo mais, né? O Carlos ainda falando aqui no o link do ranking, também tem um comparador das taxas, né? Então, se você está querendo saber qual que é a melhor exchange para você utilizar, né? Que você quer ter todas essas informações, né? Tanto de segurança, de diversidade, né? De ativos que você tem lá dentro, entra ali no link que eu mandei para vocês, tá? É gratuito mesmo, vocês só colocam ali e a gente vai enviar para vocês já os rankings. Orlando, tem como você dar, então, para o pessoal aqui que estava perguntando, cara, perguntaram se você consegue fazer um resumo, né, do que está acontecendo e, se possível ainda, comentar sobre o fato, né, assim, cara, fazer uma crítica sobre o que está acontecendo. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Beleza. Tá, cara, deixa eu, então, concluir a história, né? A gente Tá. estava no meio da história e o que aconteceu depois que o CZ falou o que ele falou, né? Olha, vou jogar FTT a mercado. Cara, a gente viu uma explosão de token FTT. Então, o volume de FTT cresceu pra caramba. E aí, o que aconteceu? O time da Alameda Research tentou se posicionar de uma forma forte. Então, a Caroline, que é a CEO da Alameda Research, aí basicamente um dos braços direitos do Sam, pegou e falou, Cizi, vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa loucura toda, eu compro todos os seus FTTs logo, e aí a gente fica de boa. E aí, basicamente, pô, isso é um ponto interessante, né, cara? Porque, realmente, olhando agora, em retrospectiva, se a Alameda e a FTX estavam tão alavancadas em token FTT, para eles fazia todo sentido esse movimento, de virar e falar, beleza, dá os tokens para mim e não impacta isso ao mercado, né? A gente sempre fala, cara, o preço de um token nada mais é do que o volume ali que está sendo operado no mercado. O CZ, naturalmente, não respondeu essa oferta, e aí, o que aconteceu logo em sequência? Cara, aconteceu um movimento massivo de saque da FTX. A FTX começou a sofrer muito saque em Ethereum, começou a sofrer muito saque em Bitcoin, muito saque em stablecoin, e aí a FTX começou a passar por um período de estresse. É curioso, né, você falar isso, que logo que você falou, o Claudio mandou, e agora, o que vai acontecer com a FTX, né? Será que eles vão honrar esses saques? Legal. E aí o que começou a... E aí isso é um ponto interessante, né? Que eles passaram por um primeiro teste de stress no dia 7, ontem, e eles conseguiram honrar tudo de uma forma tranquila. Eles tiveram algumas instabilidades, alguns problemas, mas eles conseguiram honrar tudo de forma tranquila. Só que aí voltou à tona esse problema. Há algumas horas atrás, começaram a ser mostrados dados on-chains que a FTX não estava conseguindo ter solvência, que a FTX talvez pudesse realmente ter estado alavancada demais e não tá tendo solvência, né? Então, realmente, esse running bank que aconteceu, né? Essa fuga, essa corrida aos bancos, que basicamente cara, tô com medo, tô incerto, vou tirar todo o meu dinheiro da FTX, começou a gerar resultado negativo, começou a gerar impacto negativo para a FTX, e isso começou a gerar um certo incômodo até eles não conseguirem honrar essas transações. Então, de fato, no momento que a gente estava vivendo até agora, a gente viu esse problema acontecendo. E aí que entra justamente o desfecho dessa história, que foi o Sam vindo no Twitter dele falando, galera, eu tenho um anúncio para fazer para vocês agora, e falou, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas e a gente acabou de fazer uma transação estratégica com a Binance pela FTX.com, com a questão de due diligence e outras estruturas pendentes. Basicamente, o que ele está falando aqui?
cara, a gente acabou de fechar um deal com a Binance. No mercado, vamos lá, de Venture Capital, normalmente a gente fala um acordo não vinculante. O que significa isso? Que é você pega e fala, beleza, cara, vou te comprar, mas eu não tenho a obrigação de te comprar. Para eu te comprar, você precisa passar pela estrutura de due diligence, entre outras coisas. Então, o que aconteceu agora foi... Que isso significa basicamente que o que eles estão falando é que a Binance agora falou, ó, beleza, a gente fechou, negócio fechado, vamos comprar e tal, desde que a gente vai puxar toda a capivara do pessoal da FTX, né, pegar todas as informações, ver se tá tudo certinho. Caso todas as informações, né, deles estejam corretas, o processo vai para frente, né? Exato. Então, cara, primeira coisa aqui que para mim seria no mínimo um red flag, assim, um ponto de alerta. Pode acontecer que isso dê para trás. Apesar de todo mundo estar comemorando, pô, parece que o mundo deu certo. Pode acontecer que não dê. Ou o contrário, né, também, né? Tem gente que tá desesperada correndo para as colinas, cara, pode ser que não seja tudo isso. Não pode ser, exato. Mas aqui o ponto não tá resolvido. Não tá resolvido. É apenas um contrato de compra não vinculante, né? Então, em outras palavras, a Binance ela não tem obrigação, ela não comprou de fato. Ela virou e falou, cara, topo, quero comprar. Você aceita? E aí a FTX falou, eu aceito. Então tá bom, vamos fazer o due diligence. Vamos verificar, vamos ver se todas as coisas fazem sentido ou não. Basicamente o que eles estão falando aqui. E aqui é bem interessante o tom, né? Que o Sen coloca, ó, cara, a gente tá se esforçando aqui para conseguir manter, né, a paridade 1 para 1, fazer todos esses processos. A gente ainda não conseguiu, a gente teve que pedir ajuda para Binance. Aí ele falou, cara, eu quero dar agradecer, né, ao CZ por todo o suporte que ele está fazendo à indústria, por ele estar tomando essa decisão, porque isso é um ponto interessante, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo, não é interessante para a Binance ver o crash da FTX. Porque, cara, se a gente tiver um crash, se a gente tiver a quebra da FTX, uma corretora dessa magnitude, o que isso vai chamar de atenção para o mercado de cripto do ponto de vista regulatório, o que isso vai dificultar o acesso do mercado de cripto em outros países, entre outras coisas, é um ponto de muito alerta. Então, não é interessante para ninguém do mercado a quebra da FTX. Isso é muito importante da gente entender. Por isso que a gente está vendo essa postura aí do CZ e essa postura de modo geral, que ele foi. Mas o Senna, ele fez um discurso, assim, bem meia-culpa, bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Ontem parecia que eles iam brigar, né? Hoje já tá bem mais tranquilo, assim, né? Já até com isso. Depois eu acho que vale você mostrar até o tweet do CZ, né? Que foi meio provocativo, assim, né? Depois. Mas só agradecer aí ao Gabriel Faria falando aquele like top. Bora mandar o like aqui, time. Faltam 23 likes pra gente bater 1.000 likes aqui nessa live. Fazia tempo, né? Das 1.600 pessoas. Então, pessoal, isso ajuda muito o YouTube a entregar mais esse conteúdo que a gente faz aqui. Eu sei, às vezes, as pressas e tudo mais, mas a gente quer trazer essa calma para vocês, né? Sempre a melhor informação possível, tá? Aqui para vocês. Então, se puderem, né? Se a gente tá ajudando vocês de alguma forma, deixa um like que ajuda muita gente. Orlando, puxa só uma dúvida aqui do Lorenzo, que ela é fatal, assim, cara. Ele pergunta, no final das contas, essa notícia, ela é positiva ou negativa para o mercado como um todo? De modo geral, ela é positiva. Porque se ela for... Mas aí que tá, ela é uma positiva com si, que fique muito claro. Porque ela é positiva? Porque a gente agora tem certeza que as duas maiores corretoras do mercado de cripto estão estabilizadas. Que a gente não vai ver um dumping de FTT, que a gente não vai ver um dumping de BNB, que a gente não vai ver nenhum desses conflitos. E que no final um conflito desse, com essas duas corretoras, vamos dizer assim, gastando munição uma com a outra, poderia gerar uma situação de estresse estranha para o mercado de cripto, uma queda mais generalizada e, naturalmente, impactar negativamente do ponto de vista regulatório, entre outros fatores. Mas por que ela é uma notícia positiva com o si? Apesar da gente tirar esse risco, essa incerteza, a gente ainda tem que ver a Binance honrar o acordo. Então a Binance pegou e falou, beleza, eu te compro. Vamos pro due diligence. Agora a gente precisa ter a confirmação da compra. Esse talvez seja o ponto mais crítico. E aí, por isso, que apesar da gente ficar, beleza, calmou, estamos em paz. Agora, na hora da calma, é hora da gente ser um pouco mais receoso do que a média.
É hora, por exemplo, de fazer proteção no portfólio, é a hora, cara, se eu tenho capital na FTX, talvez não seja interessante, eu não ficaria com o meu capital travado num local desse, evitaria, entre outras coisas. É a hora realmente da gente pegar e falar, beleza, se esse momento de estresse voltar, e se ele voltar, ele volta muito mais grave, eu não quero passar. Se esse momento de estresse passar, beleza, eu só fiz uma certa precaução. Foi igual, por exemplo, que a gente fez quando começou o momento de estresse com a T-Rounds Capital, com a Celsius, que a gente pegou e falou, galera, a gente não vai ficar em BlockFi. A gente utilizava o serviço super legal e tal, mas a gente tá saindo. Pô, no final do dia, foi uma decisão boa? Foi uma decisão boa. A gente teve tranquilidade de não se preocupar. O desenrolar do mercado começou de uma forma negativa e depois deu um resultado ok. Mas então, esse é o ponto, né? A gente ter justamente esses equilíbrios, vamos dizer assim. E como é que o cara consegue aprender aí como fazer essas proteções, qual exchange que ele pode usar ali? Eu tenho certeza que o Cláudio Galvão aqui tá falando que a partir de hoje é Mercúrios Pro por 2 anos, né? Que ele aproveitou aí a promoção do Black Friday que a gente fez para os nossos assinantes aí. Eu tenho certeza que ele já tá conseguindo saber aí de alguma maneira, né, cara? Eu sei que você tem uma surpresa aí pra gente no final do mês, né? Cara, é isso mesmo. Primeiro a gente vai ter o desafio sobrevivente, né, cara, para você não morrer no mercado como algumas das maiores empresas do mercado estão morrendo, e pessoal, entendam, agora é um momento extremamente atípico do mercado de cripto, cara. A gente nunca veria uma aquisição tão rápida, cara. A gente tá falando de uma aquisição da segunda maior corretora de cripto do mundo em 2 dias pelo seu maior concorrente. A gente não veria isso em um cenário normal de mercado. Se vocês querem aprender a sobreviver a esses ciclos e, naturalmente, terem os melhores resultados e, entre outras coisas, não investirem em ativos ali que eles podem, apesar de terem performado super bem no ciclo anterior, não estarem bem das pernas, esse é o desafio que você tem que fazer parte. Vão ser 5 aulas que a gente vai explicar tudo, cara. A gente pegou, fez um estudo completo das crises ali que a gente teve na bolha dos .coms, de inúmeras outras coisas, entendeu exatamente como os mercados de tecnologia passaram por crises como essa que a gente está vivendo agora, para conseguir trazer esse conteúdo da melhor forma para vocês na última semana de novembro. Então, se você quer ter acesso a todas as informações, aprender a sobreviver esse momento de mercado e aproveitar o próximo ciclo, ser um sobrevivente do próximo ciclo, e acredite, cara, igual eu mostrei, cara, o CZ e o FBF, os dois entraram em 2017, cara. Eles entraram no ciclo anterior. Eles foram justamente sobreviventes desse último ciclo. Se você quer aprender sobre isso, basta clicar aí no link que a gente está deixando na descrição. Exatamente, pessoal. E aí, ó, vocês já vão estar com a gente gratuitamente aí por 5 dias seguidos ali, né, a partir da última semana ali de novembro, né, então se registrem ali, vai ser uma sequência de 5 lives gratuitas, e como o pessoal tá falando aí, ó, que para vocês, se vocês quiserem saber mais e tudo mais, a gente também vai ter a abertura da nossa assinatura, né, a Mercúrios Pro que o pessoal tá falando aqui, né, para quem não sabe, deve ter pessoas novas aí no canal, a gente tem uma assinatura aqui, que a gente vai falar que é uma assinatura única e completa do mercado, né, então com toda parte de todos os cursos que a gente já fez na nossa vida, né? Todos os relatórios que a gente já fez. A gente tem um relatório da carteira, onde a gente mostra no que a gente está investindo. E a gente vai ter a abertura. Lógico, quem está na lista de espera recebe essa abertura muito antes. Então, se você ainda não está e quer fazer parte com a gente ali da nossa assinatura, basta você se inscrever aqui. Todos os links estão aqui na descrição para quem está vendo esse vídeo depois. Ô, Orlando, uma dúvida aqui que está surgindo bastante sobre a Solana, tipo, o impacto que isso pode ter, né? O pessoal falando, a Solana tá despencando, como fica a Solana no meio de tudo isso, cara. O que você pode falar sobre a Solana aí? Cara, assim, eu acho que vale falar sobre todo o ecossistema que tinha uma relação muito forte, uma dependência muito forte com o FTX. Provavelmente os planos vão mudar. A gente não sabe como. E aí, realmente, cara, é difícil especular. Eu acho que você coloca um fator de incerteza e aí talvez nisso a gente precise fazer ajustes, né? Precise não estar exposto a isso. Qual que é o grande problema que a gente sempre falou, cara? De redes que elas são muito dependentes de uma única entidade. Apesar, por exemplo, de a gente investir em Solana é uma posição relativamente pequena na nossa carteira. É uma posição que tem ali, se eu não me engano, 1, 2% na nossa carteira. Por quê? Porque ela é uma rede que ela tinha a sua dependência ali das políticas da FTX, tinha a dependência desse fomento que a FTX faz.
Agora, com essa mudança, é difícil a gente cravar como a Binance vai manter ou não esse fomento. Então é importante a gente entender isso. Importante a gente entender que, cara, no olho do furacão não faz muito sentido especular um token como o FTT, o BNB ou até mesmo o Solana. A gente vai descobrir ainda muito sobre como a Binance vai lidar com todo esse ecossistema que existe dentro do guarda-chuva da FTX. Naturalmente vão ter coisas que eles vão continuar incentivando, que vai fazer sentido, terão coisas que não, mas realmente talvez só o CZ saiba, ou talvez nem ele no momento saiba como vai ser esse gerenciamento. Perfeito, cara. E para outro token que estão falando bastante, que inclusive a gente comentou muito na Mercúrios para o pessoal ficar longe, era o FTT, né? Que a gente sempre comentou para as pessoas não ficarem e tudo mais, e eu acho que hoje está tendo um movimento interessante. Não sei se você está com a tela compartilhada aí, dá uma olhada no preço aqui que estão falando para a gente dar uma. Ver aqui, o Carlos está falando para a gente aqui nos comentários para a gente dar uma olhada no FTT e na BNB. Porque eu sei que tem um monte de gente aqui perguntando se é hora de comprar FTT, é hora de comprar BNB e tal, então eu queria saber um pouquinho do que está acontecendo aí. Eu particularmente acho que, assim, não existe nenhuma promessa que vai ser honrado de uma ponta ou de outra. A gente já comentou, né, cara, tokens de corretora são tokens ali minimamente complicados de você estar fazendo uma análise. Normalmente eles não estão tão atrelados em si a corretora, né, tem ali uma certa restrição de utilidade. E, cara, não são cases que a gente gosta de estar posicionado. Então aqui, ó, FTT caindo nas últimas 24, caindo, né, menos 25% nas últimas 24 horas. Se a gente pega no último mês, a gente vê uma queda um pouco mais extensa, de 30%, né? Tava se mantendo bem nessa faixa. Se a gente pega ali desde o início do ano, vamos ver como é que tava. Aí a gente tá falando de uma queda de quase 60%, um pouco padrão do mercado. Se a gente olhar para o BNB, vamos ver como é que o BNB tá reagindo a essas notícias. Desde o início do ano só caiu 30%, um token que está sendo bem resiliente, e agora opera aí uma alta, tinha aí de 9, 10% no dia. Cara, eu não especularia, são dois tokens que, assim, eu particularmente fico fora, não gosto um pouco nessa estrutura. Agora, o FTT realmente é difícil saber como que a Binance vai integrar, se a Binance vai integrar no ecossistema, se não vai, como vai lidar. Eu não acho que vale a pena especular, não especularia nem Solana, nem FTT, nem BNB nesse momento de mercado. Sim, exatamente, né? Vamos voltar para o nosso core, que é comprar ativos bons, né, com bons fundamentos, visando longo prazo, né? Agora é nessa loucura praticamente impossível você prever qualquer tipo de movimento, né? Estavam perguntando, né? Apenas para repetir aqui, as corretoras indicadas são Coinbase e Kraken. Guilherme, enquanto o Orlando vai respondendo, como é que ele faz essa análise, né? Do porquê que a gente gosta de certas exchanges e outras não? Eu vou mandar aqui para você nos comentários e também está no primeiro link aqui da descrição um ranking que a gente coloca de corretoras. Na verdade, é um artigo que escreveu com vários rankings de empresas diferentes para a gente tentar reduzir esse viés de quais são as melhores corretoras e por quê. Tá? Estou mandando aqui no chat para quem quiser também ter acesso a esse conteúdo. É bem interessante assim, para todo mundo. Mas, Orlando, como é que você faz análise de uma exchange? Cara, basicamente, a gente vai olhar desde a estrutura regulatória, onde que ali eles estão sendo registrados no país, como são as suas licenças, como ali tudo isso funciona, e mais do que isso, né, também a gente vai olhar a transparência, o como eles deixam claros, como eles estão fazendo a custódia dos seus ativos, entre outras coisas. Hoje, né, o que a gente acaba achando bem mais interessante é operar Coinbase, Kraken e Gemini. Ah, boa. Ô, Carlos, eu sei que tá assistindo a gente aí no YouTube, fala pra gente como é que tá aquela meta lá que a gente tá de bater os 100 mil inscritos, né, que eu sei que deve ter bastante gente que não é do canal, né, que deve ter vindo com a recomendação aí do YouTube, né, nesse momento. E, pessoal, para vocês que não sabem, a gente tem uma meta aqui de bater até o final do ano 100 mil inscritos no canal, né, e se a gente bater, o que a gente está se propondo a fazer é um conteúdo de 24 horas, né? Então, 24 horas de live, trazendo sempre conteúdo relevante. Então, a gente vai fazer rodízio de analista, analisar tokens cada vez diferentes, vamos tentar colocar vocês também para participar das lives e fazerem perguntas ao vivo aqui para a gente, né? A gente está fazendo uma sequência de coisas, né? Além disso, a gente começou uma live diária, né? Que se chama Cripto Hoje. Então, todo santo dia, 10 horas da manhã, a gente começa o dia ali com todas as notícias do mercado, interagindo bastante com vocês. Então, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque a gente tem live todo santo dia. Inclusive, né, também fica ali o convite para vocês participarem no final do mês do nosso desafio, que é um outro presente para vocês ajudarem a gente nessa meta,
que é um desafio de 5 aulas, que normalmente a gente sempre fala, né? São as 5 melhores aulas que vocês vão ver de cripto, né? Todo desafio que a gente faz a cada 4 meses, ali mais ou menos, a gente tenta se superar na questão de produção, de conteúdo. O Orlando está até agora fazendo ainda o conteúdo, né, para essas aulas. Então se inscrevam também ali no desafio e nos ajudem a bater essa meta aí, beleza? Orlando, voltando aqui, não sei se o Carlos mandou no comentário, faltam 30 pessoas para a gente bater 85 mil pessoas aqui no canal. O Edson tá perguntando como é que fica a relação Alameda FTX Binance, né? Se a Binance ela comprou a Alameda também, ou só a FTX, como é que fica? Então, por enquanto, a informação que a gente tem é só que eles compraram a FTX. Aí eu não sei quanto a FTX tem de participação na Alameda, né? Não é um dado aberto pra gente, então a gente vai ter que esperar um pouco ali o desenrolar, né? Até pra gente entender, por exemplo, as empresas que a FTX adquiriu, quanto que ela adquiriu, como foi esse processo. Por enquanto, o que a gente sabe é que a Binance está fazendo a compra da FTX.com. Agora, vamos entender ali o que isso se estende, até onde isso se estende, até que parte do portfólio, né, acumulado ali pelo SEN tá acontecendo. O Thiago ele faz uma pergunta interessante, que se a gente tem medo do oligopólio prejudicar os investidores, né, por poderem subir as taxas, o investidor ter que se conformar com esse tipo de decisão por não ter tantas opções assim. Cara, a Binance ganha ali mais mercado e ganha mais possibilidade, tem mais poder de barganha em cima disso. Ela ainda tem players fortes? Tem, cara. Ela tem outros competidores. Talvez não ligados ao retail, mas ao investidor varejo, mas ligados ao investidor institucional, que seriam ali Coinbase, Gemini, Kraken, alguns dos que a gente comentou. Agora, realmente, essa outra ponta fica um pouco mais ruim para o investidor. Assim, o investidor que normalmente opera mais em trading, mais nesse processo ali, mais alta frequência, realmente pode ser um pouco ruim. Agora, se a gente for olhar para outras pontas, né, cara, sei lá, vou fazer o buy and hold, vou fazer outras estratégias, aí já é uma coisa um pouco mais tranquila. Não, é sensacional. E a Luciana, né, ela pergunta qual que é a diferença do problema da corretora da Binance, né, e qual que é a diferença delas para as ditas Kraken, Coinbase, Gemini? Cara, principalmente ambiente regulatório, né, a Binance não está registrada e nem opera em nenhum ambiente regulatório tão sólido assim, e também fator transparência, cara. Apesar dos pesares, cara, a Binance ela não tem uma transparência tão clara em termos de custódia, em termos de solvência, em termos de todas essas outras informações, como corretoras como Kraken, Coinbase e Gemini possuem. Não, boa. E assim, o Juan Carlos ele traz uma questão interessante aqui, né? Perguntando se agora que ela está se tornando ainda maior, será que a Binance vai tirar também o Tether, né, da corretora, assim como fez o SDC, né, mantendo apenas o BUSD ali como stablecoin? Para mim, isso é uma questão de tempo, cara, porque para a Binance, se ela consegue fazer essa troca, ela tem um ponto extremamente positivo, que é ganhar mais resultado. Tipo, cara, essa guerra de stablecoin ainda vai ser uma guerra que vai render muito capital, vai fazer muita coisa. Stablecoin é um dos mercados mais rentáveis do mundo para grandes players. Não, é isso mesmo. E o Diogo, ele traz aqui, né? Inclusive mandou um superchat aí, queria agradecer o Diogo. Ele falando que esse momento deixa claro que exchange não é carteira, né? E cripto de exchange não é projeto para se investir. Então, duas coisas diferentes que eu queria que você comentasse, né? Se realmente não é recomendável para as pessoas utilizarem nenhum tipo de exchange como custódia, ou se né? Daí outra coisa, se vale a pena algum tipo de cripto de exchange, né? Sendo projeto como investimento. Cara, eu sempre falo, né, para mim, coisas importantes. Primeiro, sobre custódia. Custódia vai depender muito da sua capacidade de fazer custódia. Se você está disposto a aprender, entender, lidar com custódia, ter uma cold wallet, fazer todo o processo certinho, de guardar suas chaves, fazer um passphrase, entre outras coisas, que é um processo minimamente complexo, que normalmente você vai ter que gastar ou bastante tempo, ou gastar algum capital fazendo um curso que te especialize nisso, cara, beleza, realmente a exchange não vai ser a melhor alternativa. Se você não traz nesse caso, aí você tem que selecionar uma boa exchange do ponto de vista regulatório, de transparência, de segurança, entre outros fatores. Aí realmente, cara, não é selecionar a exchange pela taxa mais barata, pelo withdrawal, né, pelo saque mais barato, mas sim pela qualidade de fazer um estudo profundo sobre isso, ou o outro caminho, né, principalmente para quem ali mais institucional, que está mais na indústria de fundos, por exemplo, que é o nosso caso, de fazer custódia institucional. Então, são esses os caminhos para a gente lidar com a custódia de cripto. A gente primeiro entender se
você está disposto a ser responsável pelo seu próprio capital, muita gente não está disposto, e aí, cara, mete erros horríveis, e segundo, você realmente fazer, quando você não está disposto, um estudo muito bom para saber como você está fazendo esse processo de terceirização. Quanto a token de corretora, cara, eu sempre comentei, eu nunca vi utilidade tão grande nesses tokens. Normalmente esses tokens foram muito utilizados para dar liquidez para as corretoras poderem fazer promoções com uma forma barata, né, de ali gerar crescimento para as corretoras, mas na prática eles ainda não conseguiram apresentar nenhuma utilidade. Talvez de todos os tokens que a gente observou, um cara que conseguiu dar alguma utilidade foi o BNB, através da Binance Smart Chain, mas mesmo assim eu não vejo como um ecossistema tão robusto para longo prazo. Beleza, cara, agora para fechar, assim, acho que, né, para fechar todo tipo de raciocínio e tal, o que você faria se você estivesse, né, primeiro, com grana na FTX, com grana na Binance, ou investindo em um desses tokens? Beleza, cara, eu particularmente, vamos lá. Grana na FTX eu não teria, eu tiraria, porque, cara, pode ser que dê para trás, e se a Binance der para trás, cara, vai ser uma dor de cabeça muito maior, vai ser uma dor de cabeça bem maior para o mercado de cripto. Grana na Binance, eu particularmente acho que existem alternativas melhores, apesar de agora, né, não estar em risco, não ter nenhum problema, mas como a gente sempre fala, cara, é melhor você fazer e tomar suas decisões quando nada está acontecendo com problema no amor do que na guerra. Eu também, enfim, reveriria essas posições, olharia se não existe uma alternativa de uma corretora mais adequada para o meu capital. Quanto aos tokens, como eu comentei, cara, do meu ponto de vista de análise fundamentalista, não são cases que eu estaria exposto, eu não acho cases tão interessantes, não vejo tanto potencial de crescimento assim, acho que tem coisa melhor no mercado. Não, perfeito, cara. Realmente tem algumas pessoas que já falando que os saques, né, da FTX, né, eles estão travados, né, daí acho que não tem muito o que fazer, né, tem que esperar o que vai acontecer, tem que deixar sua solicitação lá, né. Cara, infelizmente, a gente tá num momento de estresse de mercado, ou em um momento em que a gente sempre comenta, cara, a questão regulatória, a questão de transparência, questão de segurança, todas essas coisas, elas só pesam nos momentos de estresse. A FTX, ela não estava historicamente tão bem posicionada nos rankings de corretoras. E, cara, paga-se o preço. Então, acho que a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso quando a gente está selecionando uma boa corretora e saber ali escolher da forma correta a nossa opção, né? E principalmente também entender que, cara, beleza, não quero confiar em corretora, então vamos aprender a fazer custódia própria. E assim sucessivamente. Exatamente, cara. E assim, não só a gente não especularia como FTX, como aí pro pessoal da Mercúrios Pro sabe, né? A gente falou para vocês, cara, fiquem longe do FTT, né? Então, assim, não é que a gente só, né, mostra o que a gente está fazendo, a gente também, assim como no caso Luna, né? Não sei se tem muita coisa ali a ver, mas a gente sempre falou ali do FTT, né? Então, se vocês querem ficar ligados, né, sabendo o que a gente porque no final do mês a gente vai ter o nosso desafio, terão aberturas das novas vagas ali, e a gente sempre faz, né, de um jeito em que a gente coloca, né, na lista de espera, né, vocês, e que a gente consiga abrir o número de vagas suficiente antes, né? Então, por exemplo, na última vez que a gente abriu as vagas para Mercúrios Pro, a gente tinha 8.000 pessoas na lista de espera, mas a gente não conseguiria atender todo mundo na hora, né? Então, o que a gente fez? A gente abriu 2.000 vagas e deu prioridade para as pessoas que estavam ali na lista de espera. Inclusive, agora, vocês podem entrar na lista de espera e vocês vão receber um e-mail que você vai conseguir clicar lá e aumentar as suas chances. Então, se você realmente quiser, você vai conseguir entrar lá, entrar num grupo no WhatsApp onde a gente vai mandar todas as informações, vai mandar o link antes da compra para que vocês consigam ali adquirir. Lembrando que no final do mês ainda tem Mercúrios Day, né, no começo do mês que vem. Então, um evento exclusivo para quem é Mercúrios Pro. Então, se vocês quiserem realmente fazer parte desse evento, estar com a gente presencialmente no maior evento criptonativo ali do Brasil, né, se tornem Mercúrios Pro aí, entrem na lista de espera, que é bem interessante. Inclusive, queria perguntar pro pessoal da Mercúrios Pro aí para comentar, falando aí o que vocês acham, né, da Mercúrios Pro, para quem tá fora, né, se deveria entrar ou não. Beleza, Orlando, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para comentar que eu tô esquecendo? Não, cara, eu acho que é isso. Tomem cuidado, não especulem em um momento como esse. A gente sempre comenta essas questões. Realmente, cara, foi uma coisa talvez única que a gente está testemunhando. Acho que é um dos momentos de mercado mais diferentes que a gente está vivenciando, sem sombra de dúvida, dos últimos 4, 5 anos. Uma das aquisições mais rápidas e mais relevantes que aconteceu no mercado de criptomoedas. E fiquem atentos aí que com certeza, se a gente vê mais alguma novidade, mais algum ponto interessante, a gente vai trazendo
ano aí para vocês. Mas, como sempre, eu reforço, cara, tomem cuidado com a especulação, invistam em coisas boas, façam a custódia da forma correta, que é o melhor caminho para vocês se darem bem no mercado de cripto. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer aí todo o feedback do pessoal que está dentro da Mercúrios Pro e vejo vocês no Mercúrios Day, inclusive. Vocês vão ser redirecionados aqui logo que essa live acabar para a live do Casual Crypto, né? Que vai ser a live que a gente vai fazer ali na sexta-feira. Então, já deixem o like e acionem o sininho ali, que vai ser um podcast bem bacana ali. A gente vai falar sobre o que ali, Orlando? No Casual, a gente vai falar sobre os ativos que a gente acredita... Não, pera... Mudou. Eu sei que os ativos que a gente acredita... É que a gente vai falar sobre os ativos que a gente acredita que vão sobreviver sobre o mercado. E no Casual dessa semana a gente vai falar sobre Layer 2, né? Principalmente sobre a nossa tese sobre Polygon. Boa, perfeito, pessoal. Então, um abraço a todos e até mais. Valeu!